sou o irmão José Vantuil Carneiro. Muitos acompanham a história da família Carneiro, do Rio Grande do Norte, e não sabe como começou a briga da família Carneiro. E hoje eu quero contar como tudo começou. Nós tínhamos um tio muito querido, Antonino Carneiro, e um sargento matou meu tio na cidade de Caraúba. Com a morte do meu tio, minha mãe se revoltou e jurou vingança. E minha mãe clamava vingança dia e noite. E mamãe cobrando vingança. E lá em casa minha mãe teve 7 filhos homens. E ela clamando vingança, passou 3 anos e poucos meses. Quando foram fazer o túmulo do meu tio, ali juntaram aqueles ossos, botaram aqueles ossos ali naquele cemitério, fizeram aquela ruma de osso no cemitério. E os pedreiros fazendo o túmulo do meu tio no cemitério de Caraúba. Eu era menino quando eu vi isso. E minha mãe pegava osso por osso, chorava muito. E minha mãe jurando vingança, 12 horas do dia, na areia do cemitério de Caraúba. Minha mãe não conhecia nada de Deus, nós não conhecíamos nada de Deus, ninguém conhecia nada de Jesus. Era um povo que não tinha conhecimento da palavra de Deus. E minha mãe revoltada pegou o crânio do meu tio, ajoelhada na areia do cemitério, clamando vingança, e ela ali clamava pelos deuses dela, pelos santos dela, e jurava vingança e apresentava os 7 filhos homens dela. E dizia: meu irmão, entra teu espírito nos meus filhos para fazer a sua vingança, é tudo que eu mais quero. E meu irmão mais velho, vendo ela jurando, chorando na areia do cemitério, fazendo aquele juramento, meu irmão mais velho pegou um pedaço de carvão e fez um desenho na parede do cemitério de Caraúba. E meu irmão ali deu um bocado de tiro naquele desenho. Meu irmão se revoltou também e foi ele que ela preparou, e ele veio aqui em Natal e fez a vingança do meu tio. Meu amigo, eu não sei o seu problema. Eu só sei que o Deus que fez comigo, condenado a 142 anos e 6 meses, resolveu o meu problema, ele vai resolver o seu problema. Como advogada, com o conhecimento jurídico que eu tenho, seria impossível acontecer na vida de um apenado o que aconteceu com Vantuil, se não fosse o mover de Deus. A liberdade de Vantuil é um milagre de Deus. Vale a pena acreditar no que Deus fez na vida dele e ter aquela certeza que também fará na vida de cada um. Porque Deus, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer muito mais. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. E para mim é motivo de alegria Deus realizar o meu sonho em gravar o meu primeiro DVD. Esse trabalho é para a honra e a glória do Senhor. É uma bênção de Deus na minha vida. E eu quero deixar um pedido de oração de todos os irmãos. Ore por mim. E o meu testemunho é para a honra e a glória do Senhor, para a salvação de alma. Eu nasci e me criei na cidade de Caraúba, Rio Grande do Norte. A minha família é a família Carneiro. Desde os anos 60 que minha família vem brigando com outras famílias e havendo vingança na minha família. Eu fui criado no meio dessa família e logo chegou a mesma coisa na minha vida. Aconteceu o mesmo problema e fiquei foragido, pedido pela polícia do Rio Grande do Norte, eu e meus irmãos. Meu pai, agricultor, pobre, não tinha condições de manter nós na vida de foragido. E nós, foragidos, não tinha condições de arrumar emprego. Foi quando nós planejamos o assalto dos 94 milhões. Eu e meus irmãos, fui um daqueles envolvidos, assaltamos 94 milhões. Fomos presos pela Polícia Federal, no estado do Piauí, em Canto de Buriti. A polícia prendeu nós no estado do Piauí, em Canto de Buriti. E nessa prisão houve troca de tiro. Morreu um companheiro da gente, 2 companheiros, e o homem da Polícia Federal morreu também.
E depois de 3 dias eu fui pego pela Polícia Federal. E me trouxeram para Natal. Eu e meus irmãos, meus primos, meu pai, toda a família. Envolvido no assalto dos 94 milhões e depois outros problemas, a consequência do crime. Chegando na penitenciária João Chaves, a antiga Caldeirão do Diabo. Nós ali ficamos presos numa cela, presos incomunicável. Eu e meus irmãos, meus cunhados, meus primos, toda a família. Presos incomunicável naquela época e pelo assalto dos 94 milhões, pagamento da emergência aqui no Rio Grande do Norte. Preso incomunicável, me tiraram para o primeiro julgamento, me condenaram a 30 anos. Me tiraram para o segundo julgamento, me condenaram a 23 anos. Em 2 processos, eu já estava condenado a 53 anos em regime fechado. Isolado do mundo, condenado a 53 anos em regime fechado. Para mim não tinha mais jeito, estava tudo perdido. Quando foi um dia, um homem de Deus gritava no terceiro portão daquela galeria. Era o irmão Agimiro, saudoso irmão Agimiro, que hoje dorme no Senhor, Gideões Internacional. E esse homem gritando na terceira galeria, no terceiro portão, ele gritando, eu peguei um espelhinho de bolso, botei na brecha, aonde a bandeja de comida entrava, fazendo como um retrovisor de carro. E eu via que era um velhinho que gritava no terceiro portão. E aquele velhinho, quando viu que eu estava vendo ele através daquele espelhinho, ele pegou a palavra de Deus e jogou para mim o Novo Testamento. E quando ele jogou a palavra de Deus para mim, atravessou o segundo portão, ficou aproximado do meu portão. Através de um rodo eu puxei a palavra de Deus para minhas mãos. Quando a palavra de Deus chegou nas minhas mãos e eu abri, foi em Atos dos Apóstolos que Paulo e Sila louvavam o Senhor na prisão. E de repente vi um grande terremoto e balançava todos os alicerces daquela prisão. A palavra foi direto ao meu coração. Na mesma hora eu disse para os meus irmãos, para o meu pai, a partir de hoje eu vou fazer o que esses homens faziam, para ver esses portões se arrancar da minha frente. E eu me enchi de fé. A palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar ao Senhor. E eu, cheio de fé, cheio de confiança no Senhor, dediquei a minha vida ali dentro, louvando a Deus. E Deus começou a trabalhar na minha vida. A libertação do Vantuil foi uma coisa assim, muito de Deus, irmão. Porque nós não tínhamos nenhuma perspectiva de saída tão cedo, porque as perspectivas a nível de periculosidade era muito grande, o processo era muito complicado. E materialmente, a olho normal, humano falando, não existia uma possibilidade de saída tão cedo, porque a coisa era séria perante o mundo. Mas o Senhor é aquele que destrói barreira, né? Quebra os laços. O Senhor é quem faz tudo. E achou por bem trabalhar pelo Vantuil. E o Senhor fez coisas que, segundo a advogada dele, na advocacia não existe. Mas Deus trabalhou e soltou ele assim mesmo. A primeira bênção, a primeira porta que Deus me deu, que Deus abriu. Um dia estava eu ali cantando louvor a Deus, quando de repente lá vem abrindo os 3 portões e o subtenente chegou e disse, qual é o crente que tem aí dentro? Eu digo, sou eu. Ele disse, veste uma roupa, você vai sair agora para o culto na igrejinha da penitenciária. Foi a primeira bênção e a primeira porta que Deus abriu para mim. E ali fiquei saindo 2 vezes por semana da minha cela de castigo para cultuar o Senhor, juntamente com os irmãos que vinham da liberdade. E Deus foi trabalhando e eu louvando a Deus, saindo 2 vezes por semana. Quando foi um dia, aquela senhora chegou para mim e disse, irmão, a minha igrejinha é pequenininha e eu vou falar com o meu pastor para ele dar o convite para o irmão ser o cantor oficial da nossa festa. E aquela irmã falou com o pastor, na época o presbítero Paulo Costa, da igrejinha de Marulira, aqui no bairro de Natal. E quando ele falou, a irmã pediu um convite para eu ser o cantor oficial daquele congresso de mocidade. E ele fez aquele convite e deu para a irmã. A irmã correu na minha cela e disse, olha irmão, fique orando e jejuando, que eu agora vou falar com o seu juiz para lhe soltar.
Se o juiz lhe soltar para você ser o cantor oficial da nossa festa, vai ser uma benção. Naquele congresso, só uma vez que João Tuil cantou uma sequência de hinos sem parar, o Senhor batizou 26 pessoas. Oh, glória! E a irmã me apresentou o convite e ao meu lado um detente quase formado, faltava uma prova ou era duas para ele concluir a formatura dele. E aquele homem ouviu que a irmã falou, bateu um requerimento baseado no artigo do Código Penal que ele encontrou e eu assinei embaixo e a irmã juntou com o convite do pastor e foi falar com o juiz federal. Eu era preso da Justiça Federal, estava sob a custódia do juiz federal. No passado, quando eu o conheci, foi um elemento, podemos assim dizer, de alta periculosidade, assim taxavam os jornais, né? Foi através de um culto relâmpago que nós fizemos ali no presídio, de 15 minutos, que o coronel nos concede para que a gente fizesse pregações para eles. E foi aí que eu o conheci. Nesse dia que eu cheguei lá, ele já tinha aceitado Jesus através de um instrumento de som que existia dentro da cela dele. E os irmãos faziam os cultos lá fora e esse som era transmitido para todo o presídio. Cada cela tinha um som. Esse som teria sido instalado pelo irmão que trabalhou lá há muito tempo, o irmão Adelmo, e ele fez esse trabalho lá. E quando eu conheci ele, quando eu tive esse encontro, ele já era crente, já estava vestidinho, foi a primeira vez que a gente fez culto, ele já estava lá, tudo bem, já era crente, né? Mas somente ele. E quando a irmã deu entrada na promotoria, e o juiz disse, de hoje a 8 dias a senhora vem buscar o resultado. Com 8 dias o juiz autorizou assim, José Vantuil Carneiro está autorizado todo final de semana sair da penitenciária para cantar nas igrejas evangélicas. E Deus abriu a segunda porta. Eu fiquei saindo, todo final de semana eu saía, cantava nas igrejas e voltava na segunda-feira para a penitenciária. Deus foi abrindo as portas para a glória do Senhor. E aquela irmã toda semana tinha uma igreja para mim cantar, um compromisso, e Deus foi trabalhando, abrindo as portas. O meu irmão mais velho viu o que Deus fez na minha vida. Os irmãos falaram de Jesus para ele, ele não quis saber de Jesus, tentou uma fuga, morreu trocando tiro com a polícia de frente à penitenciária. Com a morte do meu irmão, o diretor da penitenciária não me quis mais na penitenciária. Mandou eu voltar ao juiz e dizer para o juiz para procurar um presídio para me botar, que ele não me queria mais lá, nem passando de frente à penitenciária. Voltei ao juiz, contei a situação. O juiz disse, Vantuil, você tem 15 dias, procura uma delegacia dentro de Natal. O delegado que lhe aceitar, você vem aqui, que eu dou autorização para você ir para a delegacia. Dentro de 15 dias procurei toda a delegacia dentro de Natal, nenhum delegado me quis, ninguém me quis. Naquela época era uma situação difícil. Eu condenado a 53 anos em regime fechado em 2 processos. E o diretor não me quis mais, a delegacia não me quis. Na época, Rio Grande do Norte só tinha 2 penitenciárias. Aqui a João Chaves e Mossoró, regime aberto. Eu não podia ir para Mossoró, porque era regime aberto. Voltei ao juiz, doutor, nenhum delegado me quer, ninguém me quer. Ele perguntou para a irmã, senhora, assina um termo de responsabilidade por esse homem? Ela disse que assinava, assinou um termo de responsabilidade por mim. E eu fiquei preso aos cuidados daquela irmã, trabalhando só na obra de Deus. Deus foi abrindo as portas, eu gravei o primeiro LP, Vida Nova. Com a gravação do meu primeiro LP, Vida Nova, Deus abençoou, eu vendi 2.000 cópias de LP aqui dentro de Natal. Deus me deu uma casa para a glória do Senhor. Deus foi abrindo as portas para mim. E livre, cantando para Jesus, sempre os jornais diziam, Vantuil está solto. E Deus abriu as portas e mandou eu cantar para Ele, só cantando para Jesus. Depois Deus abriu as portas, gravei, abençoado por Deus. Deus me deu a irmã que se responsabilizou-se por mim, a irmã Selma. Eu casei com a irmã Selma para a honra e a glória do Senhor. Ele conta que uma vez o Senhor mostrou, e ele sempre dizia que eu ia ser a mulher dele, mas eu nunca levei isso em consideração, porque preso tem essa carência, esse tipo de carência, se apegar às pessoas. Eu sempre nunca, mas o Senhor queria, né, quis, e Deus fez uma mudança radical, Deus fez um mover muito grande, e de repente, se o Senhor me perguntar detalhes como foi, eu não sei dizer, eu sei que de repente
eu me vi para casar com o Vantuil e até hoje nós já estamos com mais de 25 anos casados e estamos bem, graças a Deus. O homem Vantuil Carneiro, nascido de novo, é uma bênção. É um bom marido, é um bom pai. Não quero dizer com isso que ele não tem os defeitos dele, lógico. Tem os altos e baixos, tem os traumas, né? Tem as dificuldades. Nós enfrentamos, na nossa vida não é um mar de rosa. Nós temos muitas dificuldades em todos os aspectos, mas graças a Deus que o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado a vencer, tem me dado graça, porque eu preciso de muita graça. Bom, falar do pai é meio que suspeito, até pelo fato de ser filha, mas o que eu tenho para falar dele hoje é que ele é um homem íntegro, um homem de caráter, um servo do Senhor, um exemplo de pai, realmente. Eu não posso falar muito do que ele era antes, no passado, até porque eu não era nascida, nem existia. Mas pelo que os fatos relatam até hoje, ele é um homem realmente transformado pelo Senhor, o qual o Senhor pôs a mão e deu aquela transformação, o renovou realmente. Mas eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dele, pelo fato dele existir também, até porque eu herdei o dom dele de louvar através dele, o dom de louvar a Deus, o qual não sei o que seria de mim sem esse dom. Hoje eu trabalho com a música, hoje eu canto solo, canto com ele, trabalho em estúdio, tudo relacionado à música. E só tenho a agradecer a Deus realmente por esse incentivo que ele tem me dado até hoje. E comecei a cantar com ele quando eu tinha 9 anos, no seu CD Seleção de Ouro. Foi quando eu fiz a participação com o hino Viver por Jesus. E daí então eu fiz a participação no segundo, no terceiro, o qual no quarto CD a gente confirmou mais uma promessa do Senhor, que era a dupla, no CD Único Sobrevivente, quando a gente faz a música Tentaram Me Calar em dupla, qual Deus abençoou grandemente vidas. E de lá pra cá veio o DVD agora, né? E desde os 9 anos cantando com ele, viajando pelo mundo afora, Deus tem abençoado o nosso ministério juntos e também separados. Hoje eu tenho meu CD solo, comecei a gravar meu CD solo com 13 anos, que foi Jerusalém, o qual até hoje Deus tem abençoado minha vida através desse Jerusalém. E de lá pra cá eu gravei Só Confiar, gravei Eu Profetizo, e agora eu estou gravando o quarto CD, que é Além dos Portais, o qual também Deus vai derramar o poder, a sua porção dobrada sobre esse CD. E eu só tenho a agradecer pela vida dele, pelo incentivo, pela força que ele deu até hoje, por ele existir na minha vida. É um homem o qual nunca precisou me dizer o que era certo nem o que era errado, até porque seus exemplos, suas atitudes me fizeram discernir tudo neste mundo. Então eu só tenho a agradecer a vida dele, a vida da minha mãe também, por ele ser exemplo, ser um canal da bênção de Deus em minha vida. Deus me deu a esposa, a irmã Selma me deu 2 filhas, estava eu abençoado por Deus, feliz da vida, bem casado, fazendo a obra de Deus. Com a primeira gravação, já ia preparar a segunda gravação, quando chegou a Polícia Federal na minha casa e me levou para o banco de réu na cidade de Fortaleza, pela morte de um agente da Polícia Federal. Sentei no banco de réu em Fortaleza, 24 horas de julgamento, me condenaram a 18 anos e 6 meses de prisão pela morte desse agente da Polícia Federal. Me condenaram a 18 anos e 6 meses de prisão, me algemaram e me levaram para a penitenciária em Fortaleza. Ali dentro eu passei 3 anos e poucos meses. A sentença de 18 anos e 6 meses caiu para 14 anos, a pena confirmou. Com 12 anos e 3 meses de cadeia fechada, de regime fechado, eu saí para o regime semiaberto, ali em Fortaleza. Do regime semiaberto em Fortaleza, eu comecei a cantar nas igrejas, Deus abriu a porta, gravei o segundo LP. E ali dentro do presídio, em Fortaleza, Deus me deu o hino Muralha Gigante. Esse hino Muralha Gigante, Deus me deu no dia que um companheiro de cela tentou me matar botando veneno na minha comida. E eu peguei e despejei a comida no vaso do banheiro. Quando a comida bateu no vaso do banheiro, a água ferveu como um sorrisal, transbordando todo o piso de espuma.
E eu peguei o violão e fui para a sombra do paredão. Agradecer o livramento que Deus me deu de morte. Deus me deu o hino Muralha Gigante. Esse hino tem sido uma bênção na minha vida, tem ganhado muitas vidas para Jesus. E é esse hino que me fez conhecido por esse Brasil. Entre quatro paredes, parei pra pensar. Canta comigo! Sei que o crime não compensa, o melhor foi deixar. Ali dentro a solidão toma conta de tudo. Muitas almas cansadas, sem Cristo a vagar. E ali dentro, abençoado por Deus, a diretora um dia me chamou do presídio e disse: Vantuil, a sua sentença caiu de 18 anos, caiu para 14 anos e a pena confirmou. E ela puxou a papelada e eu estava já cumprindo ali 12 anos e 3 meses de penitenciária. Toda a minha cadeia fechada foi 12 anos e 3 meses. E ela disse: Vantuil, você agora vai sair para o regime semiaberto. Eu saí para o regime semiaberto ali em Fortaleza. Não tinha nem para onde ir. E quando eu saí para o regime semiaberto, eu saí para a casa do pastor Luiz Forte, da Batista Renovada. Do regime semiaberto, o tempo passando, eu passei para o livramento condicional. O tempo passando, eu cumprindo direitinho com a justiça, passei para o livramento condicional, depois fiz a comutação de pena, fiquei livre outra vez. Graças a Deus, Deus me libertou outra vez da penitenciária. E vim em Natal, levei minha família, fiquei morando em Fortaleza, onde moro até o dia de hoje. Faz 13 anos que eu moro em Fortaleza e Deus tem abençoado a minha vida. Para concluir, para vocês entenderem todo o meu testemunho, eu fui 8 julgamentos, 8 júri qualificado que eu fui condenado em 4 julgamentos e fui absolvido em 4 julgamentos. Na condenação de 4 julgamentos, deu 142 anos e 6 meses de prisão. Hoje, para a honra e a glória do Senhor, eu sou livre, ando por todo o Brasil, livre de tudo, cantando e dizendo que Jesus é bom e fiel. Para mim foi a melhor coisa da minha vida, foi ter aceitado a Jesus. E devo tudo a Jesus e do meu tempo só tenho eu vivo porque sou crente. Quero convidar o irmão Terceiro Danta, de Natal. Para mim é um privilégio. Ele tem uma pergunta para mim. Pronto, Deus te abençoe. É uma alegria muito grande estar aqui nessa gravação desse testemunho e glorificando o nome do Senhor. Mas eu tenho curiosidade, como muita gente no Brasil e no mundo tem curiosidade, de lhe perguntar, por exemplo, dentre as operações de maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida, tem uma passagem pelo Piauí que eu tenho certeza que marcou a sua vida, como marcou a minha depois que eu vi, e eu queria que você contasse agora para os nossos telespectadores. Sim. No Piauí, quando eu fui preso, naquela época, bandido dava depoimento debaixo de tortura mesmo. E eu, depois de 2 semanas na tortura, e quando eu fui pego lá no Piauí, na hora que me escoraram numa cerca para me matar, um homem do meio da polícia se atravessou no meio, que nós já estávamos na cerca, para morrer. Ele já tinha morrido um companheiro da gente, e a polícia disse: agora se escora aí na cerca que vocês vão morrer. Só nós e a polícia dentro do mato. Vocês sabem que depois de um bandido trocar tiro com polícia, for pego com a polícia dentro do mato, a chance de sobrevivência é pouca. E eu ali naquela situação, a polícia disse: você vai morrer agora, se escora nessa cerca. E quando eu me escorei, no meio da gente se atravessou um homem da polícia e aquele homem lutava: não mate esses 3 homens, não mate esses 3 homens, porque eu preciso do depoimento desses 3 homens. E aquele homem lutando, conseguiu a ninguém matar a gente. E depois de 2 semanas, tortura, eu sangrava muito pela boca, pelo nariz, muito telefone, muito tipo de tortura. Ali, um dia, de joelho sangrando, todo quebrado, de pau mesmo. Depois de 2 semanas, um policial chegou, sentou na minha frente e disse: você já viu eu tocar em você? Eu olhei para ele e disse: não, o senhor foi o único que não tocou em mim. Ele disse: pois eu sou filho de um homem que me ensinou a não bater em homem amarrado.
Você é um jagunço novo. Me chamou de jagunço. Você é um jagunço novo. Eu vou dar um conselho a você. Você vai tirar uma cadeia grande. E quando você sair dessa cadeia, que você é muito novo, você vai sair. Quando você sair, eu vou dar um conselho a você. Vá ser crente. Aceita Jesus e vá ser crente. Deus garante. Quer dizer, eu para onde me virava, Deus me cercava. Fugindo da polícia, ouvia toque da sanfona, parei o carro pensando que era um forró, que eu gostava de forró. Era um culto e ali Deus vinha falar comigo. Para os condenados que pensam que não tem mais jeito, eu dou um conselho para você, meu amigo. Aceita Jesus, entrega a sua vida ao Senhor, que Deus vai tomar de conta da sua vida, vai guiar a sua vida e vai resolver todos os seus problemas. Nunca é tarde para mudar de vida, nunca é tarde para ser feliz. Eu, condenado a 142 anos, pensava que não tinha mais jeito. Aceitei a Jesus para ir morar no céu. Eu sabia que de lá eu morria e ia morar no céu. Então aceitei Jesus para ir morar no céu. Deus foi trabalhando 142 anos, hoje livre de tudo. Então para você que pensa que não tem mais jeito para você, Jesus dá um jeito na sua vida. Deus é a solução de tudo, para a glória do Senhor. Aceita Jesus e entrega a sua vida, os seus caminhos ao Senhor, que Deus vai cuidar de você e Deus vai abrir porta e botar onde você nunca pensou estar. Eu estou onde nunca pensei estar. Hoje cantando para Jesus, nunca pensei de ser cantor, nunca pensei de cantar para Jesus, nunca pensei de andar onde já andei. Hoje andando por todo esse Brasil, Deus tem cuidado de mim e me abençoado para a glória do Senhor. E vai fazer a mesma coisa com você na sua vida. É só crer e confiar no Senhor. Irmão Vantuil Carneiro, tem uma advogada na sua vida que Deus operou um prodígio através dela. Como é que foi essa história? Doutora Conceição. Quando um dia Vantuil ia louvar na cidade de Pacajus e a BR-116 estava em reforma, quando ele desceu um alto, que não dava para ver ninguém, uma criança, uma senhora que estava segurando na mão de duas crianças, deixou uma escapar. E não deu mais tempo ele frear, ele atropelou aquela criança e ele foi responder um processo penal. Quando foi no dia dele se apresentar perante o juiz, fomos eu, Selma e ele. Selma não, eu convidei Selma para entrar, mas Selma não estava muito apreensiva. E tá bom, então eu disse para ela, você fica apenas orando que nós vamos entrar. E quando entramos na sala, o juiz era daqueles, ele é muito rigoroso, e ele começou a paginar o processo de Vantuil, mas ele estava com um semblante que, pelos olhos da fé, eu não via ali um juiz. E ele disse, paginando o processo, dizia: José Vantuil Carneiro, portador de bons antecedentes, primário. Quando ele disse isso, eu subi da cadeira, eu me senti flutuando como se fosse o machado de Eliseu. Vantuil olhou para mim com os olhos muito crescidos e eu dei uma batida no pé de Vantuil, como que dizendo, fica calmo, vai dar certo. E ali, como é um crime culposo, o réu que for primário e portador de bons antecedentes criminais, é proposta uma transação penal para pagar cestas básicas para uma instituição filantrópica. E ali o juiz queria explicar tudo aquilo para ele e eu dizia, sim, excelência, nós vamos aceitar. Vantuil, aceite, é bom para você. Excelência, nós aceitamos. Depois eu explico tudo para ele. E eu, como advogada do Vantuil, eu tinha autoridade para fazer esta opção. Só que ele pediu que Vantuil pagasse uma cesta básica no valor de R$600. Ali eu falei para o juiz, excelência, nós aceitamos a transação, no entanto, ele não tem condição de pagar um valor exorbitante de R$600. Esse homem, ele é um cantor evangélico, ele mantém a família toda com a venda de CDs
que custa R$5, e quando a pessoa não tem, ele dá o CD, porque o que ele quer mesmo é evangelizar. E ali o juiz foi fazendo uma contraproposta e baixando, e eu dizia que ainda era alto, que eu tenho certeza que não era eu, era o Espírito Santo de Deus naquele momento, e eis que ficou em R$180 em 6 prestações de R$30. E ali nós saímos maravilhados daquela gabinete do juiz, e crendo que ali tinha havido mais um milagre na vida de Vantuil, com certeza. Confie no Senhor. Ele entra em computador, ele entra na NASA, ele entra em casa, ele entra em prisão, ele entra onde você não imagina, porque nada é impossível ao que crê. E a minha vitória é do povo de Deus. Ore por mim, eu necessito das orações. Muito obrigado, para a honra e a glória do Senhor. Tudo isso é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém.